Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. E dessa vez é de um canal que eu não conheço, né? Até achei interessante aqui a temática, mas é do canal Deixa Falar, né? Parece que é um canal de uma moça aqui loira, Tsutomu Miyazaki. Parece alguém do Japão, né? Mano, difícil ler esse nome, na moral. É o pior criminoso da história do Japão, tá bom? Bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora entender esse caso aqui, que eu sinceramente só vou saber quando eu começar a assistir o vídeo, tá ligado? Porque eu realmente não tenho noção disso aqui, pelo menos eu não lembro se eu já ouvi falar sobre na mídia. Mas bora dar uma olhada, tá? Deixa eu colocar aqui no esquema. Peraí, porque né, é quase um ao vivo isso aqui, né? Então, deixa eu botar aqui rapidinho, tá? E agora vamos lá, soltar o play. Um 3, 2, 1, play. Oi, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo depois de 10 mil anos nesse belíssimo canal. Como é que vocês estão? Já começo dizendo que esse caso é forte, tá? Não tem nada leve nesse caso, então se você tem um estômago sensível, se você é sensível, não veja. Hoje eu vou contar pra vocês sobre o caso de um serial killer japonês e ele foi apelidado de o assassino otaku. E esse apelido não foi à toa, porque ele usou tanto de influências de anime quanto de filmes, assim, pra fazer os crimes que ele cometia, mas... Aí vai vir aquela galera da Record, qualquer uma mídia aí, né? Tá vendo? Anime não é coisa de Deus, anime é coisa que vai fazer as pessoas fazer coisa absurda. Jogo também é coisa que vai fazer as pessoas fazer coisa absurda. Pessoas anormais, pessoas retardadas, pessoas que têm problema, distúrbio, sim, nesse caso é verdade, mas pessoas normais, pessoas que só querem ver uma parada para se divertir, por assim dizer, então, não. Mas enfim, vamos continuar aqui. No decorrer do vídeo vocês vão entender tudo que eu tô querendo dizer. Se inscreve no canal se você não for inscrito. A gente chegou a 3 milhões de inscritos. Eu tô muito feliz com isso. Muito obrigada. E, enfim, pega seu pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo. Vamos. Deixa eu falar. Fala aí. Já peço perdão na pronúncia de nomes e locais em japonês, que o meu japonês não é bom. Tsutomu Miyazaki, eu acho que é assim que fala, mais conhecido como o assassino otaku. Nasceu em Itsukaishi, eu acho que é assim que fala, em Tóquio, no dia 21 de agosto de 1962. E como vocês já imaginam, se esse vídeo está neste canal, a infância desse ser humano não foi uma das melhores. O Tsutomu cresceu em uma família rica, morava com seus pais, com suas 3 irmãs e com seu avô. Avô esse, que era a única pessoa que de fato gostava dele na família. Todo mundo não gostava muito dele, mas o avô era o único que dava carinho, amor e atenção pro menino. Ele nasceu de forma prematura e a princípio a família achava que esse era o motivo das mãos dele serem deformadas. Segue imagens. Só que o real motivo das mãos dele serem desse jeito é que a mulher que ele achava que era a mãe dele não era a mãe dele. A mãe dele era a irmã mais velha dele. Ele era fruto de uma relação incestuosa do pai com a irmã mais velha. Já tá tudo errado aí, nos primeiros 2 minutos de vídeo. E aí dá pra entender um pouco o porquê que a mãe, que ele achava que era a mãe biológica, não gostava tanto dele, né? Porque ele foi fruto ali de uma traição, né? De um incesto, então talvez dava pra entender um pouco desse conflito dentro da mulher de não gostar tanto dele, apesar dela ter continuado casada com o cara. Mas enfim, como eu comentei com vocês, essa dificuldade que ele tinha, essa deformidade que ele tinha na mão e nos braços, dificultou muito a vida dele. Suas mãos eram muito grandes, com uma aparência um pouco estranha, além delas serem totalmente enrijecidas, presas no pulso. Então, quando ele queria virar a mão, ele precisava virar o braço inteiro. Ele não conseguia fazer esse movimento aqui. Como vocês devem imaginar, o menino não sofria somente em casa. Infelizmente, tem umas crianças que são um pouco mais, às vezes, na escola. Então, ele sofria muito bullying por conta dessa deformidade na mão e nos braços. Então ele sofria em casa e sofria na escola. E como em casa ele já sofria, ninguém gostava dele, ele também não se abria em relação a isso. Ele não falava para os pais o que estava acontecendo, então ele acabava vivendo isso tudo, sabe, sozinho. Então cada vez mais ele foi se tornando uma criança isolada e acabou desenvolvendo depressão. E aí começa a parte estranha da história, porque certa vez ele foi pego assistindo a irmã dele tomando banho. Ele não estava assistindo a irmã que era a mãe, e sim a irmã mais nova dele, tá? Só pra deixar isso
claro. Ele foi pego assistindo a irmã mais nova tomando banho, ele foi confrontado pela mãe que não era biológica, mas tinha esse papel de mãe, e quando ele foi confrontado, ele acabou mostrando o lado agressivo dele. Ele foi pra cima da irmã mais nova e da mãe e tentou agredir as duas. Já no ensino médio, ele estudou na escola Meidai Nakano High School, em Nakano. E nos primeiros anos, ele até que era popular na escola por conta das notas que ele tirava notas muito boas, coisa que acabou mudando com o tempo. O plano inicial do nosso protagonista da história era virar professor de inglês. Ele tinha esse sonho de virar professor de inglês. Só que essas notas dele que acabaram ficando ruins com o tempo, acabaram fazendo com que esse sonho virasse poeira, né? Ele não se tornou professor de inglês, então ele resolveu estudar em outra universidade e acabou se formando como fotógrafo. Em maio de 1988, o mundo desandou completamente para ele, porque o avô dele, que era a única fonte de segurança, de amor e cuidado que ele tinha, acabou falecendo. E aí, relatos, tá? Não temos provas disso, não é mesmo? Não temos provas disso. São relatos que afirmam que o Tsutomu comeu parte das cinzas do avô para poder manter o avô junto com ele ainda. Se isso for verdade, já mostra mais um grau de loucura aí. Se isso não for verdade, enfim, inventaram para aumentar a história, mas mesmo assim é doideira. No início do vídeo eu contei pra vocês que o Tsutomu, ele gostava muito de assistir animes e filmes de terror, certo? Só que o que eu não contei pra vocês é que ele também assistia outro tipo de filme, que era, né, pornografia. Só que as coisas começaram a ficar mais bizarras quando ele parou de assistir com adultos e migrou para pornografia com crianças. E aí, a partir desse ponto, a história começa a ficar mais babado. Eu acho que eu já falei isso 70 vezes, mas é que essa história não é muito surto. De acordo com as investigações, ele tinha mais de 5.700 mangás, filmes, enfim, conteúdos, fitas com esse tipo de conteúdo que não era infantil, mas continha crianças, se é que vocês me entendem. Se acredita que uma sequência de filmes chamada Guinea Pig foi basicamente assim a principal influência para ele começar a praticar esses crimes. Já que os dois primeiros filmes dessa saga têm muitas similaridades com o modus operandi dele, como ele acabava fazendo o crime. Agora vamos dar uma rebobinada e voltar para o ano de 1988. Na noite do dia 22 de agosto de 1988, um dia depois do seu aniversário, ele já estava com 26 anos de idade. E aí ele atraiu uma menininha de apenas 4 anos de idade, chamada Mari Kono. Ele atraiu essa menininha para entrar dentro do carro dele, ele agarrou ela e levou o corpo dela para uma área com árvores assim no oeste de Tóquio. Lá ele ficou algum tempo ao lado da menina antes de estrangular ela e ter relações com o cadáver. Depois disso, ele jogou o corpo da menina nas colinas de Komine, que ficava perto da sua casa, e ele voltou para casa dele com alguns de seus pertences. E isso é uma coisa muito comum no modus operandi de serial killers, porque eles costumam pegar troféus, digamos assim, sabe? Ou roupas, ou a identidade. Quando a gente vai analisar, por exemplo, o caso do maníaco do parque. O maníaco do parque, ele pegava as identidades das vítimas e guardava. A maioria dos serial killers guarda esses troféus para tanto se lembrar da vítima quanto para lembrar de novo do que eles fizeram. Enfim, eles têm essa questão. Depois desse crime, o Tsutomu ainda não era considerado suspeito, mas ele já estava atrás e planejando a sua próxima vítima. Então, no dia 3 de outubro, poucos meses depois do primeiro crime que ele cometeu, ele sequestrou uma menina de 7 anos chamada Masami Yoshizawa e usou o mesmo método de antes, o mesmo modus operandi. Ele passou de carro na rua, viu a menina, atraiu ela para dentro do carro e levou ela até essas mesmas colinas do primeiro caso. Novamente, ele estrangulou a menina, teve relações com o cadáver, tirou fotos das suas roupas e levou as roupas para casa como forma de troféu de novo. Meses depois do primeiro crime,
o homem acabou voltando onde ele tinha jogado o corpo da menina, sabe, da Mari, do primeiro caso. Ele voltou lá para cortar os seus braços e pernas. Então, com esses braços e pernas que ele tinha pego, ele colocou dentro de uma caixa e guardou dentro do seu armário. Ele mandou uma carta para a família dela, usando pedaços de jornal, sabe, para não deixar a caligrafia dele. Ele pegou alguns pedaços de jornal e escreveu: Mari cremada, ossos, investigar, provar. E também mandou para a família dela uma caixa com cinzas. Depois disso, ele enviou mais uma carta com fotos da vítima, da Mari, afirmando que aquelas cinzas que ele tinha mandado eram, de fato, da menininha de 4 anos de idade. No dia 12 de dezembro, ele acabou cometendo mais um crime. A vítima dessa vez era uma menina chamada Erika Namba, que também tinha 4 anos de idade. No Japão, eles têm essa cultura de por ser seguro, né, digamos assim, as crianças irem para a escola sozinhas e voltarem sozinhas. Ela estava voltando da casa de um amigo quando, infelizmente, ela foi raptada por esse cidadão. Dessa vez, o Tsutomu obrigou a menina a entrar dentro do carro dele, dirigiu até um estacionamento em Naguri, forçou ela a tirar as suas roupas, ela estava no banco de trás, ele forçou ela a tirar as roupas e começou a fotografá-la sem roupa no banco de trás. Naquela mesma hora, ele tirou a vida da menina, amarrou seus braços e pernas nas costas e colocou o corpo da menininha no porta-malas do... Cara, na moral, eu quando eu ouço essas paradas, eu fico muito puto. Fico puto pra caralho. Por quê? Vocês sabem que eu tenho um filho, tem 6 anos, vou fazer 6 anos agora, domingo, agora, dia 10 de janeiro. E quando eu ouço essas paradas, eu fico pensando, mano, como é que pode uma pessoa fazer mal a uma criança dessa idade? Um garoto há 4 anos. Eu só lembro do meu filho quando ele tinha 4 anos. O meu filho, ainda é. Ele é bobinho ainda. Ele era mais bobinho ainda quando mais novo. E agora tá começando a ficar um pouquinho mais esperto, mas ainda assim bobinho. Ele só quer saber de brincar, só quer saber se divertir, falar alto mesmo, gritar quando quer gritar, jogar bola, ficar chutando bola toda hora aqui, corre. Poxa, ele é um garoto muito divertido. Eu fico pensando como é que tem um monstro nessa merda desse planeta que pensa em fazer mal a uma criança que não fez nada de errado pra ninguém, tá ligado? Ah, mas ele é doente, tem que cuidar, que não sei o quê. É, tem que cuidar. Uhum. Tem. Ó o cuidado aqui, ó. Tá ligado? Ah, mano, vou te falar um negócio, cara. Meu Deus. Rapaz, eu tô vendo que esse vídeo aqui vai dar ruim, mas vamos lá. Ele descartou as roupas dela em um local arborizado e desovou o corpo em um bosque que ficava a 50 quilômetros de onde ela morava. Aí, no dia 20 de dezembro, ele mandou de novo cartas, também com recortes de jornal, e nessa carta estava escrito: Erika, resfriado, tosse, garganta, descanso, morte. Que tosse, resfriado? A menina tava resfriada? Que tem a ver a bunda com as calças, sabe? O corpo dela, por outro lado, foi encontrado já no dia seguinte, porque nessa altura do campeonato a polícia já tava investigando mais e acabou seguindo as pistas dele. E essas pistas mostravam que essas 3 vítimas dos 2 primeiros casos e desse moravam na mesma cidade, na cidade de Saitama. Com isso, a polícia chegou à conclusão de que poderia se tratar de um serial killer, até porque um serial killer ele é considerado a partir de um momento, né, que a pessoa comete 3 ou mais crimes, né, tira a vida de 3 ou mais pessoas com um intervalo de tempo entre eles, e assim é considerado um serial killer. Agora eu tô trazendo termos técnicos. Fernanda, com faculdade de criminologia, ninguém vai segurar. Pelo fato desses casos terem chamado muito a atenção da mídia, né, porque como não chamar a atenção da mídia, eu acho que ele ficou com um pouco de medo, né, de ser pego, e acabou só cometendo outro crime no ano seguinte, no dia 6 de junho de 1989, quando ele raptou uma menina de 5
5 anos, as idades pra mim são surreais, mas enfim, uma menina de 5 anos chamada Ayako Namoto. O modus operandi dele era sempre a mesma coisa, né, de atrair a menina pro carro, e foi exatamente isso que ele fez. Novamente, ele atraiu a menina pra dentro do carro dele. Dessa vez, ele convenceu a menina a deixar ele tirar fotos dela, então ele ficou lá tirando foto dela, e depois de tirar foto, ele estrangulou a menina, cobriu o corpo dela com um lençol e botou dentro do porta-malas do carro. E dessa vez, ele fez algo muito mais bizarro, apesar de que tudo nesse caso é muito bizarro, ele conseguiu se superar, eu acho. Ele levou o corpo da menina para dentro do apartamento dele e manteve relações com o corpo, com o cadáver, durante 2 dias. Só que vamos lá, agora vamos para Fernanda, que estuda um pouco sobre essa questão de corpos e livores cadavéricos e coisas do tipo. Vamos lá. Em 2 dias, o odor do corpo, o odor de putrefação já está muito presente. Inclusive, se em 2 dias o corpo estiver dentro de um carro, por exemplo, o cheiro do carro vai ficar assim surreal. Então já imagina o cheiro do apartamento daquele cara, ainda mais que o corpo estava, né, ao ar livre, isso ajuda mais no processo de decomposição. Enfim, o cheiro já era absurdo. Então imagina o ser humano tendo relações com um ser de 5 anos que não está mais vivo e com um cheiro de putrefação exalando. Pra mim isso é um nível de doença muito absurdo. Além de estar tendo, né, essas relações com esse corpo, ele também tirava fotos e gravava vídeos de tudo isso, porque ele queria guardar isso. Quando o cadáver da Ayako já estava num estágio um pouco mais avançado de decomposição, ele resolveu que era melhor se desfazer do corpo, né? Então ele desmembrou esse corpo, abandonou o tronco em um cemitério e a cabeça em um bosque próximo da casa. As investigações também apontam que com essa vítima ele provavelmente tenha canibalizado algumas partes do corpo. Eu acho que eu mudei de caso mais bizarro. Eu acho que o Japão não aparece tantos casos, mas quando aparece, é pra aparecer. É babado federal. 5 dias após o crime, o tronco que tinha sido deixado no cemitério foi encontrado. A polícia estava um pouco sem esperanças de encontrar o autor de tudo isso, porque 4 vítimas já tinham sido feitas e 4 crianças. A história só muda de rumo no dia 23 de julho de 1989, quando ele tenta fazer mais uma vítima. De novo, com o mesmo modus operandi, ele atraiu uma menina que estava brincando num parque. Só que o pai dessa menina, graças a Jesus coroado, conseguiu flagrar essa situação. Esse cidadão, o Tsutomu, estava tirando fotos das partes íntimas da menina quando o pai conseguiu ver essa situação. Ele até conseguiu escapar ali no primeiro momento, ele conseguiu correr e tal, escapar, mas quando ele tentou voltar mais tarde para buscar o carro dele, ele acabou sendo pego pela polícia. Durante 17 dias ele permaneceu preso até que, graças a Deus, ele resolveu confessar. Eu adoro quando o assassino confessa, porque pra mim acaba logo com a palhaçada, já é julgado e é isso. Então, enfim, depois de 17 dias ele resolveu confessar. A polícia foi até a casa dele e apreendeu 5.763 fitas de vídeo, incluindo filme de terror, os mangás também, as coisas que ele assistia e todos aqueles conteúdos inadequados e criminosos envolvendo menores de idade. Inclusive, né, incluindo aí nessa lista os vídeos que ele mesmo fez, não só o que ele consumia, mas os vídeos que ele mesmo fazia e fez. O caso teve uma repercussão absurda na mídia, tanto que hoje em dia, né, estamos aqui falando. Cara, assim, esse cara ele teve uma sorte desse pai não ter pego ele, porque se eu vejo um maluco fazendo isso daí, tirando foto do meu filho, e tipo, já numa situação que a filha dele tava e conseguiu pegar no flagra, esse cara ele ia ter trabalho de escapar de mim, meu irmão. Na moral, ele ia ter muito trabalho, porque se eu pego ele, eu ia preso. Eu.
ia preso. Na moral. Falando sobre, e ele acabou sendo apelidado de assassino otaku. Esse termo otaku começou a ser usado de forma negativa no Japão a partir do fim da década de 80 e era usado, né, para retratar e para falar sobre pessoas que eram fanáticas, gostavam muito desse conteúdo de anime, e a partir daí as pessoas acabaram associando, né, e achando que pessoas que consumiam esse tipo de conteúdo de anime, filmes de terror, coisa do tipo, acabavam automaticamente se tornando criminosos, o que não é verdade, né? Mas nesse caso foi. Em seu julgamento, Tsutomu acabou confessando. Essa parada de falar que quem consome conteúdo otaku é um possível criminoso é a mesma coisa que eu falar que você que consome vegetal é um possível criminoso. Quem é que não consome vegetal? Realmente tem pessoas que não gostam? Tem pessoas que não gostam, mas quem é que não come carne, por exemplo? A pessoa que come carne também é um potencial assassino, um potencial assassino. Vamos botar assim, todo mundo que come carne é assim? Não. Tá ligado? Então, pô, é a mesma coisa fazer essa comparação idiota. Ah, se você vê anime, logo você é um potencial assassino. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito idiota de falar, mano. Quem pensa desse jeito, tá ligado? Porque isso daí é precedente pra muita coisa, tá ligado? Ah, quem gosta de carne, quem gosta de vegetal, quem gosta de tomar refrigerante, quem gosta de tomar cerveja, quem gosta de usar faca pra cortar o pão, pode ser um assassino porque você tá usando uma faca pra cortar um pão. Nossa, gente, isso é ridículo, gente. Realmente, é tão ridículo quando falar que uma pessoa que gosta de anime é um potencial assassino, pelo amor de Deus, né? Por causa daquilo que ela tá assistindo, ou por causa daquilo que ela tá usando. Fala sério, né? Aí é sacanagem. Não tudo que ele tinha feito, mas ele dizia que a culpa disso tudo, quem obrigava ele a fazer isso, era um ser chamado Ratman. E esse Ratman obrigava ele a fazer coisas que ele não queria. Depois de algumas análises, né, de médicos especialistas, eles entenderam que esse tal de Ratman era, na verdade, o seu alter ego. E futuramente, avaliações psiquiátricas que foram feitas descobriram que ele tinha esquizofrenia e transtorno de identidade. Depois da sua prisão, o pai dele se recusou a comparecer no tribunal e depois de 4 anos acabou tirando a própria vida. O julgamento durou longos 7 anos e durante muito tempo os juízes ainda tinham dúvidas sobre a sanidade mental dele. E aí, né, ficava uma dúvida de como julgar, né, porque se a pessoa tem um grau de sanidade mental, o julgamento é diferente, enfim. Por fim, no ano de 1997, ele acabou sendo julgado culpado por todos os crimes que ele cometeu e condenado à pena de morte. Ele foi condenado por enforcamento 11 anos depois, no dia 17 de junho de 2008, quando ele tinha 45 anos de idade. E aí eu vou te falar um pouco sobre pena de morte no Japão. A pena de morte no Japão ainda é aplicada, ela ainda existe e é sempre por enforcamento, porque é uma maneira mais barata, diferentemente dos Estados Unidos que usa injeção letal, que tem que ter um médico também acompanhando. Lá no Japão eles acreditam que, enfim, é mais barato e mais prático o enforcamento. Tem toda uma técnica que eu pesquisei sobre como eles matam. Sabia que, tipo, são 3 botões assim, e aí são 3 guardas que vão e apertam pra ninguém de fato saber quem que tirou a vida do cara, sabe? Os casos de enforcamento só são colocados em prática quando é por motivos de muita crueldade, uma crueldade assim muito absurda, ou quando são múltiplas vítimas. Tanto existe hoje em dia que em 2021, por exemplo, tiveram 3 casos de pessoas que acabaram sendo enforcadas por conta de crimes. E eles também não sabem, eles ficam no corredor da morte e eles não sabem quando que eles vão perder a vida. Tipo, o dia, a hora, o momento. Eles só sabem no dia que vai acontecer, eles acordam e são informados. Isso ocorre para evitar o sofrimento e a tortura psicológica prolongada, digamos assim. E a família e os advogados, eles não sabem, é só quando a pessoa já perdeu a vida que eles têm essa informação jogada para eles, o que eu achei bem babado, que você não tem a possibilidade de se despedir, né, da pessoa. É isso, gente, eu achei esse caso assim. Justo. A criança também não teve, que ele fez aquela atrocidade lá, não teve chance nem se se despedir de ninguém. Então, justo. A coisa mais bizarra do mundo. Falei pra vocês que não era leve, não é leve, zero leve. Mas enfim, deixa saber aqui nos comentários o que vocês acharam disso, o que vocês acharam desse caso, se vocês já sabiam. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo aparecendo pra vocês. E vão me assistir no teatro. Até dia 1º de junho, O Marido da Minha Mulher tá em cartaz. Sexta, sábado e domingo, às 8 horas da noite, no Teatro UOL. Então eu espero vocês aqui. Bom, ela já tá fazendo aqui o jabá dela numa parada que eu não conheço. Eu nem sabia que eu era inscrito no canal dela. Pelo menos eu tava como inscrito aqui. Nem lembrava que eu já tinha visto alguma coisa dela aqui, cara. Sinceramente, eu nem lembrava disso.
Mas tá aí, gente. Tá aí, o caso mais pesado, pelo visto, aí do Japão, tá ligado? O Japão ele é aquele tipo de país que você não ouve realmente, como ela falou aqui, falar muito, né? Pelo menos desse tipo de coisa. Geralmente, quando você ouve o Japão, você ouve sobre otaku, sobre anime, sobre tecnologia, ou alguma parada inovadora de certa forma. Tá ligado? Pelo menos eu falo por mim, eu não sei vocês. De repente vocês acompanham mais, sabem mais do que eu, mas quando eu ouço falar do Japão, de fato, é só sobre essas coisas. Agora, é raro, de fato, quando é falado a respeito dessas paradas. Tanto que esse caso aí é da antiga, é lá de 1980 e pouco. Eu era criança ainda, eu tinha 2 anos quando ele cometeu o primeiro. Então, assim, é uma parada antiga, ou seja, não é uma parada recorrente, não é uma coisa que, caraca, vai ficar na mídia direta acontecendo, porque, de fato, lá a lei, né, funciona. Tem os seus erros, tem as suas falhas, assim como qualquer país? Com certeza, sem sombra de dúvida, mas eu tenho certeza que funciona bem mais do que aqui nesse gostinho berelinho que nós vivemos, tá ligado? Muitas coisas aí que aqui acontecem, eu tenho certeza que lá não aconteceria nem ferrando, tá ligado? Eu nem preciso falar o quê. Mas eu vou deixar o link desse vídeo na descrição e, mano, esse vídeo aqui ele me deixou muito bolado. Nossa, não tô falando da garota, tô falando do cara aqui que partiu, né? Não é querendo desejar o mal, não é isso, mas caraca, como pai, se vocês fossem pai, vocês que são pai, de repente vocês entendem o que eu vou falar agora, mas se você não é, você de repente não vai ter a dimensão do que é você ouvir uma criança que tem ali aproximadamente ou a idade igual à última, no caso aí, eu acho que tinha 5 anos, igual a idade do meu filho agora, tá ligado? Você ouvir que aconteceu esse tipo de coisa com uma criança com a mesma idade do teu filho ou próxima da idade do teu filho. E você fica pensando um monte de coisa. Eu mesmo fico pensando um monte de coisa. Se naquele país já aconteceu isso, imagina aqui, onde a gente mora, que isso não pode acontecer algo parecido. Porque isso daí pode acontecer em qualquer lugar, tá ligado? Infelizmente, existe gente desse nível de ruindade em todo mundo. E a gente não pode duvidar, infelizmente. Tá ligado? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, vou deixar o link desse vídeo na descrição. Gostei pra caraca aqui. O nome dela é Fernanda, se eu não me engano, né? Eu gostei pra caraca do vídeo dela. E mandem mais, né? Se vocês curtirem, né? Mandem mais. Mandem mais. Tamo junto, eu vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu, galera. Alexandre, o homem que resistiu aos problemas